Ao amanhecer do ano 875 d.C., o mar escureceu, não com uma tempestade, mas com 50 Drakars vikings avançando em direção ao Wessex. Winchester acordou sobressaltada sob a luz pálida do início da manhã, sem saber que o destino já galopava em direção aos seus portões. Um cavaleiro solitário irrompeu na capital, seu cavalo arfando, espuma branca riscando o freio. Ele gritou apenas 3 palavras, palavras que pararam cada batida de coração no pátio. Os homens do norte estão vindo. Rumores se espalharam instantaneamente pelas ruas e mercados lotados. Mães reuniram seus filhos. Ferreiros abandonaram suas forjas no meio da martelada. Velhos veteranos, homens que ainda carregavam cicatrizes de ataques vikings passados, abaixaram suas cabeças em reconhecimento sombrio. Dentro do salão real, comandantes desenrolaram mapas sobre uma longa mesa de carvalho. A decisão deles tinha que ser imediata. Apenas uma força estava perto o suficiente para interceptar os invasores. 3.000 soldados de Wessex, lanceiros, arqueiros, tanes e a cavalaria pesada que guardava as estradas do sul. Eles marcharam antes que o amanhecer tivesse rompido totalmente, botas batendo na terra com determinação firme. Não porque esperassem a vitória, mas porque atrás deles estava tudo o que juraram proteger: seus lares, suas famílias e seu reino. Além da costa, onde o verdadeiro perigo se aproximava, bem longe na água cinzenta, a neblina da manhã se dissipou lentamente, o suficiente para revelar formas escuras surgindo do horizonte. 50 Drakars vikings. Suas velas ondulavam com um gemido baixo e sinistro. Seus remos mergulhavam em ritmo perfeito, esculpindo cicatrizes gêmeas na superfície do mar. Em cada navio estavam guerreiros endurecidos por décadas de conquista. Seus escudos pendiam ao longo do casco, como as escamas blindadas de uma grande serpente. Seus machados brilhavam sob a luz fria da manhã. Seus gritos de batalha ecoavam pelas ondas. Estes não eram saqueadores. Estes eram conquistadores. 5 a 6 mil guerreiros vikings, navegando diretamente em direção a Warham, uma porta vulnerável para o coração de Wessex. Os Drakars se aproximavam sorrateiramente, e a cada minuto que passava, o horizonte ficava mais escuro. Wessex se prepara para o impacto. Os soldados de Wessex alcançaram as dunas antes que o primeiro navio viking tocasse a areia. Arqueiros tomaram posição nas cristas, puxando silenciosamente seus arcos. Lanceiros formaram uma longa linha defensiva, escudos travados firmemente, respiração estável apesar da tensão crescente. Catapultas foram ancoradas no lugar, suas cordas esticadas como serpentes enroscadas prontas para atacar. E atrás deles, a cavalaria pesada esperava, a salvaguarda final do reino, caso a linha defensiva entrasse em colapso. Ninguém falava. Ninguém se movia sem propósito. Cada homem sentia o peso do momento pressionando fortemente em seus ombros. À medida que o sol subia, as silhuetas dos navios vikings ficavam maiores e mais distintas. Agora, Wessex via a verdade. O mar não havia trazido uma tempestade. Ele havia trazido um exército. E antes que o dia terminasse, as areias de Warham pertenceriam a qualquer lado que resistisse até o final. Esta era apenas a calmaria antes do confronto. Se você gostaria de ver como essa tempestade desaba, fique comigo. A parte 2 começa no momento em que o primeiro guerreiro viking põe o pé em solo inglês. Quando as primeiras quilhas vikings rasparam contra a costa, Warham ficou em silêncio por uma batida de coração. E então, o mundo entrou em erupção. Os primeiros Drakars vikings deslizaram em direção à costa como flechas escuras apontadas para o coração de Wessex. A água ao redor deles agitava-se com espuma branca, enquanto os remos puxavam com mais força, mais rápido, fechando o trecho final entre o mar e a terra. Wessex observava em silêncio das dunas.
30 batidas de coração, 20, 10. E então, o impacto. As quilhas rasparam contra a areia molhada com um gemido profundo de madeira. Antes que os navios se acomodassem totalmente, guerreiros vikings saltaram pelas laterais, espirrando água nos baixios, escudos erguidos acima de suas cabeças. Eles vieram em ondas disciplinadas, não saqueadores caóticos, mas guerreiros treinados que haviam repetido essa manobra incontáveis vezes por toda a Europa. Wessex não esperou. Soltar! Um rugido de tensão estalou pelo ar enquanto catapultas disparavam sua primeira saraivada. Pedras maciças giraram pelo céu, sibilando como meteoros em queda antes de colidirem com a arrebentação. Um projétil atingiu a proa de um dracar, partindo sua estrutura de madeira. Guerreiros caíram na água, lutando contra as ondas e o peso de suas armaduras. Outra pedra esmagou a areia molhada, enviando lama e água do mar sobre a linha de frente viking. Mesmo assim, os homens do norte não quebraram. Eles baixaram os ombros. Eles ergueram seus escudos. E eles atacaram. A primeira onda viking alcançou a base das dunas, o lugar onde a verdadeira matança começaria. O centro. Os lanceiros da linha de frente de Wessex se prepararam quando a parede de escudos viking colidiu com eles em um estrondo trovejante. Madeira lascou, metal raspou. Homens grunhiram enquanto escudos se travavam e corpos se lançavam para a frente. Pontas de lança dardejavam através das brechas, buscando carne. Machados golpeavam por cima dos escudos, esmagando capacetes e quebrando braços. O centro tornou-se uma máquina trituradora de corpos. Uma disputa de pura resistência. O flanco direito aqui, o terreno era irregular. Grama alta e pedras espalhadas retardavam o movimento. Os vikings que desembarcaram neste lado lutaram para formar fileiras rapidamente. Wessex usou aquele momento. Arqueiros, posicionados acima em uma pequena crista, choveram flechas sobre a formação viking desorganizada. Dezenas caíram antes mesmo de alcançarem a linha. Mas à medida que mais drácaras desembarcavam, a desordem começou a desaparecer. Onda após onda de reforços empurrava para dentro, engrossando o flanco direito em uma parede de aço que se recusava a parar de avançar. O flanco esquerdo. Aqui, a situação era muito mais terrível. Mais navios vikings encalharam neste lado, despejando guerreiros em números que Wessex não havia antecipado. A cada minuto, outro dracar chegava. A cada minuto, outros 80 a 100 guerreiros espirravam na areia, rugindo seus gritos de guerra, juntando-se à força sempre crescente. Os soldados de Wessex à esquerda se viram enfrentando uma maré que ficava mais profunda, mais larga e mais violenta a cada momento que passava. Eles aguentaram, mas apenas por pouco. No 10º dracar, Wessex ainda segurava a linha. No 20º, eles começaram a se cansar. No 30º, os vikings tinham homens suficientes na praia para avançar em múltiplas ondas. No 40º, Wessex entendeu a verdade. Eles estavam em menor número, gravemente, fatalmente. Os vikings no flanco direito começaram a girar para dentro, tentando envolver a linha de lanças. Eles não correram, avançaram com um propósito firme e aterrorizante, apertando como um laço. Os comandantes de Wessex viram acontecer, mas havia pouco que pudessem fazer. A ordem saiu. Cavalaria, avançar. A cavalaria pesada de Wessex trovejou descendo a encosta, cascos batendo na areia, lanças abaixadas. Por um momento, a esperança cintilou. A carga colidiu com o flanco esquerdo viking, estilhaçando a primeira linha de escudos. Corpos voaram. Guerreiros tombaram. A onda de choque do impacto ondulou através da formação. Mas a eficácia da cavalaria dependia do momento. E o momento era limitado na areia. Os vikings se recuperaram rapidamente, fluindo ao redor dos flancos dos cavalos, arrastando cavaleiros de suas celas. Enquanto isso,
O centro de Wessex emitia apelos urgentes por reforço. A linha deles estava começando a ceder sob a pressão constante. Os comandantes de Wessex não tiveram escolha. Puxaram soldados do flanco direito para reforçar o centro, deixando a direita perigosamente fina. Os vikings viram a abertura imediatamente. Quando os últimos 5 navios atingiram a praia, um rugido irrompeu das fileiras vikings. Um som de triunfo, de confiança, de inevitabilidade. Centenas de novos guerreiros surgiram subindo as dunas. Eles não estavam cansados. Eles não estavam feridos. Eles se juntaram à batalha com força total e fúria total. Pequenos grupos se separaram e manobraram amplamente pelas dunas, usando o terreno para mascarar sua aproximação. Um grupo escalou a crista atrás dos arqueiros de Wessex. Outro girou para a extrema esquerda, desaparecendo na grama alta. Uma terceira força pressionou diretamente para a frente, agindo como um martelo para esmagar o centro de Wessex. Finalmente, a dinâmica do campo de batalha mudou totalmente de lugar. Wessex tinha uma frente. Os vikings tinham 3. Enquanto as tropas vikings frescas colidiam contra o flanco direito enfraquecido, a linha de Wessex se dobrava para dentro. À esquerda, a cavalaria havia sido empurrada para trás, presa entre ondas de infantaria que continuavam vindo. Pela retaguarda, bandos de guerra vikings emergiram sobre a crista. Sombras transformando-se em homens. Homens transformando-se em assassinos. A parede de escudos de Wessex agora enfrentava ataques de frente, esquerda, direita, trás. O laço havia se fechado. A tempestade que escureceu o mar naquela manhã agora havia afogado a terra em aço. O campo de batalha de Warham havia se tornado um labirinto de corpos, escudos quebrados e areia encharcada de sangue. Os gritos de homens feridos misturavam-se com os brados de guerra vikings e os comandos desesperados dos oficiais de Wessex, que estavam perdendo rapidamente o controle. E então, o momento que Wessex mais temia finalmente chegou. O cerco estava completo. No flanco esquerdo, a cavalaria pesada de Wessex, outrora o orgulho do reino, viu-se cortada da linha principal. A princípio, tentaram romper para fora, formando uma cunha para perfurar a infantaria viking. Cavalos empinaram, cascos colidiram através de escudos e lanças estocaram desesperadamente em um último surto de impulso. Mas a areia sob seus cascos os atrasou. Os vikings pressionaram de todos os lados, golpeando as pernas dos cavalos, arrastando cavaleiros para a lama. Um capitão de cavalaria, com o capacete amassado e a capa rasgada, tentou reunir seus homens restantes. Mantenham-se juntos! Mantenham! Sua voz desapareceu sob o estrondo de um machado. Momentos depois, os últimos cavaleiros foram subjugados e engolidos pela maré viking. Com a queda deles, todo o flanco esquerdo de Wessex colapsou, deixando a infantaria exposta a uma inundação de inimigos que não podiam mais conter. No centro, a parede de escudos, a defesa mais confiável de Wessex, agora tremia sob ataque implacável. Guerreiros vikings martelavam seus machados, faíscas voando enquanto metal encontrava metal. Lanças perfuravam as menores brechas, furando armaduras, rasgando carne. A linha de frente de Wessex lutou com extraordinária determinação. Tannis, segurando seus escudos apesar das mãos sangrando. Velhos veteranos gritando encorajamento para jovens soldados aterrorizados. Arqueiros, sem flechas, lutando com adagas e hastes de lança quebradas. Mas a cada segundo, os vikings ficavam mais fortes. A cada segundo, mais guerreiros frescos substituíam os feridos. A cada segundo, a linha de Wessex diminuía. Um lanceiro gritou através do caos. Não conseguimos segurar. A linha está quebrando. O comandante atrás dele bateu o escudo de volta no lugar com ambas as mãos. Então morram de pé. Mas coragem não pode reforçar uma parede em colapso. Um grito agudo explodiu do centro. Uma seção da parede de escudos havia cedido.
bordas de escudos escorregando sob pura força bruta. E naquela abertura, os vikings surgiram como água rompendo uma barragem estilhaçada. Por trás das dunas, os bandos de guerra vikings menores que haviam dado a volta finalmente atacaram. Eles despejaram encosta abaixo com machado e lança erguidos, arremessando armas nas costas expostas dos soldados de Wessex. A formação de Wessex cedeu para dentro enquanto homens se viravam em pânico, percebendo que inimigos estavam agora atrás deles. Aqueles que encaravam a frente morriam pelo machado. Aqueles que se viravam para encarar a retaguarda eram cortados pela frente. A formação colapsou em caos. A disciplina se dissolveu em medo. Wessex não tinha mais uma frente, um flanco ou uma linha. Apenas fragmentos de homens lutando para sobreviver. Começou com apenas um punhado de soldados. Alguns homens quebraram as fileiras e correram em direção às dunas. Então mais seguiram. E então bolsões inteiros do exército se dissolveram em retirada. Os comandantes tentaram chamá-los de volta, mas suas ordens se afogaram sob gritos e aço. Chefes vikings gritaram triunfantemente: "Persigam-nos, sem misericórdia!" Homens do norte correram atrás dos soldados em fuga, cortando qualquer um que tropeçasse. Corpos caíram pela areia como madeira à deriva espalhada. Homens que tentaram se esconder na grama alta encontraram vikings esperando lá. Guerreiros que haviam antecipado exatamente esse momento e se posicionado de acordo. Não havia escapatória. Nem todos fugiram. Algumas dezenas de soldados feridos formaram um círculo final desesperado perto das dunas. Homens feridos demais para correr, orgulhosos demais para se render. Eles travaram escudos, respirando irregularmente, sabendo que este era o fim. Um jovem lanceiro olhou em direção ao mar e sussurrou: "Diga à minha esposa que eu não fugi." Um velho veterano ao lado dele ergueu sua espada rachada e respondeu suavemente: "Ninguém aqui será lembrado como um covarde." Os vikings vieram em uma onda rugidora. O círculo desapareceu sob aço e fúria. No final da tarde, o campo de batalha ficou quieto. Os gritos diminuíram. O choque de aço terminou. Apenas o vento permaneceu, carregando o cheiro de sal, sangue e fumaça. Vikings caminhavam pelo campo, passando por cima de escudos quebrados, flâmulas rasgadas e homens caídos. Alguns revistavam corpos por prata. Outros erguiam cânticos de vitória que ecoavam pelas dunas. Nenhum prisioneiro foi feito. Nenhum ferido foi poupado. Wessex não tinha simplesmente perdido. Eles haviam sido subjugados, cercados e apagados das costas de Warham. Enquanto o sol mergulhava em direção ao horizonte, sombras se esticavam pela areia. Corvos se reuniam em espirais escuras no alto. Para Wessex, o dia terminou em tragédia. Mas para a Inglaterra, uma luta muito maior estava apenas começando. Quando o sol finalmente desapareceu além das dunas de Warham, os vikings mantinham a praia. Mas o custo deste dia se estendia muito além dos corpos deixados na areia. A destruição do exército costeiro de Wessex enviou ondas de choque por todo o reino. Aldeias ao longo da fronteira sul se prepararam para novos ataques. Mercadores abandonaram as estradas. Famílias fugiram para o interior, buscando a proteção de cidades fortificadas. Para o povo de Wessex, parecia que a era dos homens do norte havia realmente chegado. Uma era onde a própria Inglaterra poderia desaparecer sob fogo e ferro. Mas a história lembraria outra coisa também. Esta derrota forçou Wessex a mudar. Ela empurrou o reino para reorganizar seus recrutamentos, fortalecer suas fortificações e repensar a maneira como enfrentava a ameaça viking. A perda em Warham não foi o fim, mas o começo de uma transformação que, com o tempo, daria origem a um dos reinos mais resilientes da Europa medieval. Das cinzas desta derrota, Alfredo, o Grande, logo emergiria com novas estratégias,
nova determinação e uma visão para uma Inglaterra unida. Warham foi uma tragédia, mas também acendeu a faísca de resistência que definiria uma geração. Se esta história tocou você de alguma forma, convido você a compartilhar suas reflexões abaixo. Eu leio todos os comentários. E se você deseja continuar explorando o mundo que veio antes de nós, mais histórias esperam por você aqui.